Então, hoje vamos falar sobre esse primeiro subitem, a prisão de Jesus. E no versículo 1 do capítulo 18, João nos diz: ao dizer essas coisas, está aqui, não é? Fechando a anterior, a oração que Jesus faz, não é? Pelos discípulos, lembram? Paz a Deus, nosso Pai. Então, quando ele termina a oração, ele sai com seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um horto. Muito bem, o ribeiro do Cedron é um local entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras, ok? Então, nós estamos naquele caminho, mesmo onde se dá a prisão de Jesus. Então, ele vai para o outro lado do ribeiro do Cedron, entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o entregou, também conhecia o lugar, porque muitas vezes reuniu-se Jesus ali com seus discípulos. Judas, então, depois de receber, agora vejamos, quem Judas recebeu? A coorte e os guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. O que é a coorte? A coorte é um regimento romano com 600 soldados. Olha quanta gente foi prender Jesus. Era um só. Foi uma coorte romana com 600 soldados. E mais os guardas do sumo sacerdote. Então, vejamos. Os sumos sacerdotes, né, os homens do templo, poderiam ter prendido Jesus sem envolver os romanos? Poderiam. Mas se assim fizessem, só poderiam prendê-lo. E não é o que eles desejavam. Eles desejavam que Jesus fosse morto. E para que ele fosse morto, só quem poderia fazer isto eram os romanos, como o povo dominador. O dominado não pode ter esse direito de fazer esse tipo de sanção. Sendo assim, eles arrolaram os romanos, Pilatos, né? Ameaçando Pilatos de denunciar a César se ele... Porque Pilatos não queria, não via nada de errado para que ele tivesse que se meter nisto. Mas como houve ali, vamos dizer, não é, uma certa pressão dos homens do templo, dizendo que se reportariam a César, ele então decide ceder ao sumo sacerdote e aos demais sacerdotes e fariseus. Então, também eles vão se juntar a Judas para ir até este lugar prender Jesus. Chega ali com tochas, lâmpadas e armas. Por quê? Porque já era noite. Não é? Então, sendo assim, no versículo 4, Jesus, então, sabendo todas as coisas que estavam para lhe sobrevir, sabia tudo que iria acontecer com ele, tudo, sai e diz a eles: a quem buscais? Então, vejamos, ele estava com os seus discípulos. Ele sai dessa parte mais interna do horto, vem até os guardas, que ele já sabia que estavam ali para prendê-lo, e pergunta, é uma pergunta retórica, claro, que ele já sabia a resposta, mas ele pergunta: a quem buscais? Responderam: Jesus, o Nazareno. Diz-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o entregava, estava com eles. Assim, quando lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Vejamos a autoridade moral de Jesus. Eles estavam ali para prendê-lo. O primeiro impulso deles, quando verificaram que estavam à sua frente, não foi ir para cima dele para prendê-lo. Caíram por terra, se amedrontaram. Versículo 7. Então, novamente, ele lhes perguntou: a quem buscais? Eles disseram: Jesus, o Nazareno. Quer dizer, é bastante interessante, não é? Porque eles já sabiam quem era a pessoa que eles estavam buscando, mas ficaram tão paralisados que é como se Jesus os estivesse o quê? Ajudando na sua sanha, porque assim teria que ser, assim estava escrito, que deveria, como muitas vezes, só que nós não sabemos o nosso planejamento reencarnatório, não é? Mas Jesus sabia exatamente o que deveria acontecer.
Jesus, o Nazareno, quando ele de novo perguntou a quem buscais. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Portanto, se me buscais a mim, deixai-os partir. Então, o que ele queria? Proteger os seus discípulos, certo? Porque, afinal, o que tinha ali era gente para prender, não tinha? 600 soldados romanos, mais os guardas do Sinédrio, muita gente. Então, o que Jesus queria é que os seus discípulos fossem liberados. Versículo 9. Então, deixai-os partir para que se cumpra a palavra que eu disse. Não perdi nenhum dos que me deste. Lembrando aqui que semana passada, na prece que vimos, não é? A prece que Jesus faz a Deus, ele pede isso, que não fosse perdido nenhum daqueles que Deus tinha dado a eles. Não é? Então, ele pede para que se cumprisse aquilo que ele havia rogado a Deus. Então, Simão Pedro, atenção. Vejamos, há ali uma situação em que Jesus sabia que aquilo tinha que acontecer. Ele ia tentar fugir? Não. Ele ia fazer tudo que tinha que acontecer. Mas os discípulos, eles são aquela história, gente como a gente, não é? E é importante que seja assim, porque nos identificamos muito com eles. E temos o mestre e os discípulos. Então, transferimos, o mestre continua sendo Jesus e nós nos espelhamos muito nos discípulos e nos vemos neles. E isso facilita que nós entendamos a ação do mestre sobre nós. Ali, diante daquela situação, Pedro, levado por um impulso instintivo, desembainha uma espada que levava à cintura e corta a orelhinha do soldado. Gente, vamos pensar que não era uma espada afiada, né? Pegar uma espada daquelas, passar na orelha de alguém e tirar só um pedacinho, sem que são espadas, imagino, pesadas e grosseiras, né? Uma espada de 2000 anos atrás. Mas fato é que é isso que vai acontecer. Ele vai tentar impedir que mais de 600 homens ajam. Vejamos como muitas vezes os nossos impulsos são irracionais, porque não fazia sentido nenhum aquela ação de Pedro. Ora, Jesus já tinha falado com eles o que aconteceria com ele. Tinha falado com seus discípulos. E estava acontecendo. Tem aquele ditado que eu gosto muito, não é? Muito ajuda quem não atrapalha. Então, Jesus ali tentando harmonizar para que eles fossem liberados, o que ele faz, Pedro? Não ajuda, não é? Ele vai, então, o que diz aqui no texto? Versículo 10. Então, Simão Pedro, tendo puxado uma espada, golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelhinha direita. O nome do servo era Malco. Malco ficou famoso, né? Então disse Jesus a Pedro: lança a espada na bainha. Porventura, eu não beberia o cálice que o meu pai me deu? Aqui, quando João diz isso, essa parte da história acaba. João não diz que Jesus repõe a orelha de Malco, que é isso que acontece. E também não diz, não, vai dizer outro, são 4 evangelistas, né? 4 narraram o evangelho, às vezes um conta um detalhe que o outro não conta. Então, Jesus diz a Pedro o quê? Que aquele que usa espada acaba morrendo pela espada, não é? Então, que ele embainhasse a sua espada e ele vai lá e coloca de volta, sem agulha, sem linha, sem nada, simplesmente. Jesus limpava leprosos, fazia cegos verem, coxos andarem, paralíticos, colocava no lugar uma orelhinha, alimentava 5.000 com 5 pães e 2 peixes, andava sobre a água. Esse era Jesus. Sumia no meio da multidão. Mas João não fala isso, ok? João só diz
que Jesus se dirige a Pedro e diz: lança a espada na bainha, porventura eu não beberia o cálice que meu pai me deu? E esta é uma pergunta que ele faz a Pedro, tipo assim, é claro que eu não vou fugir, não é? Não vou fugir, porque é isto que está me sendo dado a viver, e eu vou viver. Mas ele configura ele poderia dizer, eu vou viver o que eu preciso viver, mas ele não diz, porventura eu não beberia o cálice que o meu pai me deu. E aí, forçosamente, nós nos lembramos das situações difíceis que surgem na nossa vida, não é? Situações difíceis que Deus nos oferece para vivermos, como oportunidade de experiência, para que aprendamos, para que cresçamos com essas experiências. Mas muitas vezes são cálices amargos. Recebemos como cálices amargos, como dificuldades realmente enormes. Mas foi Deus que nos deu a beber este cálice. E qual é o objetivo de Deus? Nos ver sofrer por beber um cálice de fel? Não. O objetivo de Deus, quando vivemos uma situação difícil, é ajudar-nos a desenvolvermos as nossas virtudes, é repararmos os nossos erros passados diante da própria consciência. E aqui é claro que não é o caso de Jesus, porque Jesus não tem nenhum erro do passado para reparar, já que Jesus é um espírito puro, certo? Então, esta é uma pergunta que podemos levar para as nossas vidas. Porventura, não beberia o cálice que meu pai me deu a beber? Não é? E nós? Nós aceitamos o cálice dos desafios e dificuldades? Precisamos de quê? Precisamos de força, precisamos de coragem, precisamos de fé, precisamos de oração. Muitas vezes, para bebermos esse cálice sem revolta e sem desespero, não é?